nosso coração, queridos, ele é certo que existe alguém ou algo que ocupa o nosso lugar. Às vezes é você mesmo. E às vezes você pode dizer assim, não, meu marido, meu filho, meu emprego, hobby, nada ocupa o meu lugar. Nada. Mas às vezes você está no centro da sua própria vida, a sua vontade, os seus desígnios, e não Cristo. Primazia, a gente entende muito bem quando a gente tem dois adolescentes aqui, duas crianças aqui, mas certamente são escolhidos pelos seus pais. Quando a gente vê um senhor e uma senhora e só tem um banco para ficarmos, a gente dá lugar para quem? Para o senhor ou para a senhora, quando a gente vai no ônibus. Ou então, quando chega uma grávida, só tem um lugar. A gente dá primazia a quem é idoso, ou quem está grávido, ou quem está enfermo. Essa é a nossa cultura. É engraçado que a cultura, lá na África, em alguns lugares, eles dão primazia, o velho levanta e dá primazia para o jovem. É invertido um pouco porque ele diz, eu já vivi, então o jovem aqui tem um lugar para trabalho. Isso é um pouco diferente da nossa cultura. Mas fato é, queridos, que nós damos primazia a alguém ou a alguma coisa. João Batista e João, o evangelho foi escrito por João, o discípulo, o apóstolo. Mas ele está falando de João Batista. João Batista e João, eles colocaram Jesus como primazia. João, que escreveu esses versículos até agora, ele diz, Jesus é o Criador. Ele é o sustentador de toda a vida. Ele é o Deus da nossa vida. Olhem para ele. Dos versículos 5 até o versículo 9, ele diz, João Batista testemunhava de Jesus. E depois ele vai dizer, do versículo 10 ao versículo 14, as pessoas rejeitam a Jesus. Mas aqueles que são do Senhor, aqueles que receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E Jesus, ele se encarnou. Ele viveu esta vida e se encarnou por toda a eternidade para ser pessoal conosco, para ter compaixão de nós, para morrer por cada um de nós naquela cruz. João e João Batista estão aqui mesclados. Outrora é João falando, outrora ele citando João Batista, falando a respeito de Cristo. Mas eu queria só destacar isso em primeiro lugar. Estes homens tinham Jesus como centro da vida deles. E é o que mais importava. E eles refletiam esse amor a Jesus. E eu queria hoje, em 3 lições rápidas para os irmãos, colocar alguns pontos que João declara aqui, que João Batista declarava. Porque dos versículos 15 ao versículo 18, João, o discípulo, está refletindo, ecoando aquilo que João Batista disse. Em primeiro lugar, então, eu queria que você saísse aqui, neste domingo, com essa pergunta. Na verdade, com essa afirmação. Cristo definitivamente tem a primazia acima de todas as coisas. Primeiro, Jesus Cristo, ele é Criador, ele é dono do tempo, da nossa história, ele é dono da minha vida, da sua vida, ele voltará. Por que ele não toma lugar primeiro na nossa vida? Porque as polaridades estão invertidas. A gente tem que sair, peraí, se eu creio, se eu estou adorando ele aqui agora, se eu creio que ele é o Criador, se eu creio que ele morreu por mim, se eu creio que ele me salvou, por que até agora eu não tenho colocado ele como centro da minha vida? E aí, é interessante porque, olha a palavrinha que você leu comigo. João testemunha a respeito dele. Essa palavra, a palavra testemunha é ser testemunha. Testemunha é você falar, opa, eu sou testemunha do Bruno, eu vi ele fazendo isso. Então eu testemunho a favor dele, porque eu estava naquele ambiente e eu vou testemunhar a seu respeito. Testemunha ocular. Mas essa palavrinha aqui, ela está no grego, é como um eco. Ela é usada como que uma palavra dizendo assim, esse testemunho, ele ecoa por toda a história. Ou seja, o testemunho de João Batista não é só para o evento quando ele viu Jesus e ele falou de Jesus. Não, é um testemunho que ecoa durante toda a história. Então a primazia de Jesus ecoa por toda a história e chega até nós. Nós somos alvos de testemunhos que um dia chegaram e pregaram para a gente. No meu caso, foram os meus pais. Talvez vocês, seus pais, cônjuges ou pessoas que chegaram e pregaram o evangelho para vocês. E este testemunhar ecoou até cada um de nós. Então, e olha como que é interessante, como ele inverte a polaridade do que é primazia. Porque ele diz assim, Jesus, que eu disse, ele veio depois de mim. Contudo, a primazia, por quanto já existia antes de mim. O que ele está falando? Jesus, ele está aqui antes de todo o tempo, antes de cada um de nós.
Ele é o primeiro, ele é o Verbo encarnado. E então, queridos, essa palavra de João Batista deve ecoar nas nossas vidas. Por quê? Porque ele está falando assim, Deus vem em primeiro lugar. Eu estou aqui, eu só sou um servo. Eu posso ser o primo dele, de sangue dele. Eu posso ser um profeta que foi chamado antes dele, mas ele é o primeiro. E ele está aqui, quando ele foi batizado, ele é o primeiro. Por quê? Porque ele é o primogênito de toda a criação. Ele é único, ele é unigênito do Deus Pai. E a criação depende dele, porque nada foi feito sem Cristo. Eu estou encerrando esse primeiro bloco, ele parece ser simples, mas é isso, queridos. A pergunta para mim e para você é: você depende de Cristo? Quando a gente depende de alguém, a gente sente falta quando essa pessoa não está do lado. Se você não depende de Cristo, você não vai sentir falta dele durante essa semana. É muito claro. Como vai ser essa sua semana? Se Cristo é suficiente para você, vai fazer falta verdadeiramente no seu coração a falta do contato com Ele. E você precisa. Se você é dependente dele, se Cristo é a primazia, Ele precisa ser o centro de tudo. E a gente tem que ser severo com essa questão. Ou seja, é levantar, queridos, e eu estou dizendo a vocês porque nós somos pecadores e às vezes acontece de levantarmos preocupados demais com as coisas do dia a dia, preocupados com o emprego, preocupados ou distraídos demais, e nós temos uma capacidade de distração fantástica. Nós somos distraídos por natureza, nós nos ocupamos demais, nós levantamos irados, nós levantamos obstinados com o nosso coração, mas eu quero que você coloque no teu coração dizendo assim: Senhor, eu preciso de começar o meu dia colocando os meus planos diante do Senhor, e eu preciso viver o meu dia consultando ao Senhor, e eu preciso principalmente, viver os meus dias e finalizar os meus dias colocando tudo que eu fiz diante do Senhor. Lá em Hebreus, a gente estudou essa semana, lá no grupo de estudos, eu acho que alguns irmãos estavam aqui, e Deus impactou muito com a frase do último versículo, capítulo 2, versículo 18. Lá, o autor disse assim: Jesus, ele tem aqui, o termo que ele usa, ele está pronto para socorrer aquele que está sendo tentado. A palavra socorrer, correr com grito. E o termo ali é usado para um pai que ouve um filho gritando por socorro, ou alguém que está na prontidão e ouve um grito por socorro. Se você está aqui e Deus não é a sua primazia, eu queria que você colocasse esse versículo aqui no seu coração. Grite por socorro: Senhor, o Senhor precisa ser minha primazia. E aí, para fazer uma junção a isso, vem o segundo ponto. Cristo Jesus, Ele concede graça. Olha os versículos 16, o versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Olha só esse versículo. Eu estou falando aqui com os irmãos. Eu conheço alguns irmãos. Alguns irmãos aqui são de berço, nasceram no lar evangélico, denominação A ou B. Outros se converteram em determinado momento da idade, mais novos, mais velhos. Cada um de nós aqui tem uma história. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, para os meninos que estão aqui, como para mim, para os mais velhos aqui dessa igreja, independente do seu tempo de vida com Deus, todos nós temos recebido graça do Senhor. Quanto mais intimidade que eu tenho com Deus, mais a minha vida vai ser impactada. Esse é o ponto. Mas não há diferença de derramar de graça sobre a minha vida e a sua vida, sobre o menor ou maior, um homem ou uma mulher, um que tem mais tempo ou menos tempo de igreja. Não. Todos nós recebemos graça do Senhor. E isso, queridos, quebra o nosso orgulho, as nossas benfeitorias dentro de uma igreja. Como as ondas do mar que vêm quebrando o tempo todo, essa é a imagem da graça de Deus sobre nós. Eu queria que você pensasse numa enseada, não naquelas praias que vem onda constante. Mas a própria enseada, quando vem as chuvas, ela vem com muitas ondas. Mas pensa numa enseada. Aquela calmaria, de repente, a graça. Aquela calmaria, não está acontecendo nada, tudo parado, tudo difícil na minha vida. Tentação, dores, lutas, marasmo. Graça. Queridos,
O que Deus tem dito aqui, e os seus servos têm dito é que Ele é a primazia, mas Ele quer lembrar vocês, Ele é um Deus de graça contínua. Então, às vezes a gente está aqui no primeiro ponto, que é um ponto doído, que nos encara, porque nós somos pecadores e nós rejeitamos Ele. Como Ele diz lá nos versículos anteriores. E Ele não está sendo nossa primazia. Isso dói, porque cada um de nós aqui, vamos ser sinceros, quem aqui colocou essa semana Jesus como primazia? Vamos ser bem sinceros, será que cada um de nós colocou, do pastor que está falando a vocês? Não colocamos. Porque se tivéssemos, a nossa vida seria totalmente impactada. Nós testemunharíamos de Jesus. Nós traríamos pessoas a conhecer o Senhor Jesus nessa semana. Nós seríamos ousados, não distraídos, não voltados para nós mesmos. Mas, o que Ele tem falado, queridos? Isso dói, só que Ele tem falado assim, ei, eu sou um Deus de graça. Busque a mim como fonte. Eu posso ajudar sim vocês a terem um vigor renovado. O escape da aprovação é comigo. A graça é plena. É porção de cada dia. Sabe o que ele está falando? Que dia é hoje? Hoje é domingo, não é? Nós temos algumas horas. Senhor, dá-me o contentamento de ver a sua graça no dia de hoje. Você vai sair daqui, vai voltar para a sua casa, você vai ter algumas horas ainda. Então, queridos, primeiro ponto que vocês leram comigo. Eu não coloco o Senhor como prioridade. Então eu preciso deixar coisas na minha vida para que Ele seja prioridade. Eu falo, como que eu vou fazer isso? Graça é disponível. Ele é o capacitador para você lançar fora e se apropriar dele. Graça é disponível como a onda do mar, constantemente. Então, para finalizar, Ele dá essa porção todo dia, querido irmão. Então, se achega a Ele. Ele é como aquela fonte que Ele... Lembra daquela mulher? E eu queria que você lembrasse daquela mulher samaritana. Olha o caos da vida dela. Certamente uma mulher com seus 40, 50 anos, possivelmente, da minha idade. Ela já tinha tido 5 maridos e estava no 6º marido. A vergonha dominava o seu dia a dia. Era uma mulher que conhecia a respeito de lei, que conhecia a respeito de Deus. Só que ela não vivia praticando, ela fugia das pessoas. Ela estava lá no meio-dia com vergonha da população, mas escrava do seu pecado. Na narrativa, também uma mulher muito dura e machucada, porque ela é uma pecadora, ela não saía da rotina de pecado dela, e porque ela também, certamente, era afligida pelos pecados que ela cometia, dos outros também para com a sua volta. Não tinha esperança, havia dureza no coração dela. Mas quando Jesus chega para falar com ela, Ele vai quebrantando todos os seus pontos, e Ele vai falar que Ele é a água da vida que ela pode saciar. E Ele diz, eu sou o mestre. E queridos, naquele mesmo instante essa mulher sai e vai fazer o quê? Vai contra toda a sua vida, vai lá. A conversão dela foi ali, porque ela vai imediatamente na cidade e chama todo mundo. Ela chamou escarnecedores dela, ela chamou aquela mulherada que falava dela, chamou os maridos dela que já foram de outrora, chamou o marido atual dela que não era o marido dela, porque ela não tinha ganho. Ela chamou todo mundo, queridos. A graça de Deus muda na hora a nossa vida. A questão é, Ele é a fonte. Temos buscado? Se aproprie da palavra dEle. Se aproprie da graça, porque ela é a verdade que salva. Agora eu tenho a verdade que é Cristo Jesus. Eu não deixo a lei de Jesus. Eu dependo da lei que aponta para o meu erro, mas da graça que está em Cristo. Quando Jesus é revelado em Cristo, nós vemos a graça e a verdade. Então, quando eu olho para a lei, eu vejo o meu pecado. Mas eu busco Cristo, que é apresentado também na Bíblia. Eu falo, Senhor, aqui está o meu pecado. Senhor, eu preciso do Senhor. E Ele derrama graça, como aquelas ondas que eu disse do mar. Nele há esperança. Por meio dele, eu o desejo, eu consigo perdão, eu consigo viver debaixo dos seus méritos. De forma muito aplicada para você, querido. Jesus veio para quem se declara doente. Jesus não veio para quem se declara são. Você tem que sair daqui dizendo, eu sou doente. Eu não coloco o Senhor como primazia. Mas eu preciso sair daqui com esse diagnóstico não só assim, eu sou doente. Não, eu preciso da cura. Senhor, eu preciso do Senhor. Mas Jesus não é um médico que dá a receita e você vai embora. Não, Ele diz, eu vou com você. Eu sou a receita. Eu sou o antídoto para você. Eu caminho com você. Me invoque. Eu estou perto. Mas de forma prática, como começa isso? Como deve começar este buscar o Senhor como primazia? Queridos, se voltando a Ele.
se voltando ao Senhor com muita sinceridade, dizendo: Senhor, eu quero ter o Senhor como o centro do meu viver. Senhor, eu preciso ordenar a minha vida. Eu preciso colocar em ordem a minha vida. Começa com a leitura simples da Palavra de Deus de manhã. Começa com a leitura da Palavra de Deus à noite. Medita na Palavra noite e dia. O Senhor, quando é a prioridade, as coisas passam a ter ordem. As coisas passam a girar conforme aquilo que o Senhor ordenou. Seja a nossa primazia. E se achegue dentro de casa. Não vai mudar todas as coisas do dia para o outro, mas, em primeiro lugar, mude a sua relação com Deus. Se achegue a Deus com confiança, peça tempo. Você tem tempo. Nós temos tempo. Os seus times estão começando a ir para as finais de alguma coisa. Galo e Cruzeiro estão aí, São Paulo também. A gente vai gastar tempo vendo. A gente tem tempo para fazer os nossos divertimentos? Tem. Mas 15, 20 minutos com Deus, queridos, é essencial. Busque isso em família. Priorize Deus acima de todas as coisas. E aí você vai ver que a sua mente vai ficar focada em Jesus. Se você começa de manhã, se você termina também à noite. Esse é o desafio para você essa semana. Para que você também pedir: Senhor, faça a prova. Se eu buscar o Senhor, para que eu possa levar pessoas a Cristo. Para que eu possa trazer pessoas a Cristo aqui. Esse é o desafio nosso dessa semana. Mas descanse. Ele é cheio de graça e Ele te capacite. Ele te capacita. Ele é o centro de todas as coisas. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Vamos encerrar esse culto.